vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. E nós agradecemos a Deus por estarmos louvando a Deus todos os dias. Então vamos louvar, vamos render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só a Ti, Deus, só a Ti é merecido a honra, a glória e o louvor. Amém? Vamos louvar. Diga mais de Ti, Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, graça e paz no coração de cada um de vocês. Hoje é mais um dia
do nosso culto aqui nessa transmissão virtual. E eu creio que nesta noite, nesta oportunidade, Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações. Eu quero que você, neste momento, conecte o seu coração ao coração de Deus e permita que Ele fale profundamente na sua vida, na vida da sua família, e que Ele faça aquilo que for da vontade dEle para você. Eu quero refletir com os irmãos apenas alguns versos de Colossenses, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 4. A mensagem diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Nesse tempo de pandemia, provavelmente muitos pensamentos negativos permearam a mente de cada um de nós. Nós ficamos preocupados com a situação financeira, ficamos preocupados com a saúde de pessoas próximas a nós ou até mesmo da nossa saúde. Mas esse texto nos traz uma orientação muito especial. Ponham o pensamento de vocês nas coisas que são do alto, porque é lá que Cristo está assentado à destra de Deus. Este é um aviso para aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Amados, nós fomos alcançados pela graça de Deus, justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e nós temos esse privilégio de podermos nos conectar a nossa mente à mente de Cristo. Portanto, nesses momentos mais difíceis, de tribulações, de provações, de angústias e incertezas, quando nós colocamos nosso pensamento nas coisas que são do alto, certamente Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Reflita nesta mensagem e que Deus possa aí purificar a mente de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, te dou graças por esse momento, ó Pai. Sê conosco neste culto, Pai, com cada irmão que está assistindo esta transmissão, seja da comunidade de Leade ou de outra cidade, ou alguém que não faz parte do nosso meio cristão, Pai, que todos nós possamos ser impactados por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com um grupo de louvor e depois o pastor Guto trará uma palavra de Deus para cada um de nós. Deus abençoe.
sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, o seu amor me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, o seu amor me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, queridos irmãos da IPI Gileade, que o Senhor Jesus esteja agora ministrando sobre a vida de vocês, nesse momento onde já oramos, já louvamos e adoramos a Deus, mas agora Deus, pelo Espírito Santo, através da palavra, Ele vai falar comigo e vai falar com você. Então, eu peço para você que feche os teus olhos, nós vamos orar, pedindo a direção, a orientação do Espírito Santo. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça, que o teu poder sobrenatural esteja sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, que vão ser alimentados pela palavra agora, que vão ouvir a tua doce voz. Que a tua voz, Senhor, penetre em nossos corações de uma forma serena, que nos traga paz, que nos traga esperança, que conforte os nossos corações,
para que nós possamos, Senhor, estarmos sempre curados, serenos diante de Ti, Senhor. Dispensa a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, e a Ti, Espírito Santo, eu peço que dirija este momento de meditação na santa palavra do nosso Deus, palavra viva, palavra eficaz e poderosa. Senhor Jesus, destrói todos os alicerces, todas as barreiras diabólicas e mundanas que possam impedir o Teu filho, essa Tua filha, esse jovem, esse adolescente, esse homem, essa mulher, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que todas as barreiras espirituais, emocionais, que impeçam a Tua palavra, caiam por terra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje finalizando a nossa temática do mês de setembro, que é caminhando no vale, caminhando pelo vale. Essa temática foi uma analogia, né, sobre o vale. A primeira mensagem foi com relação ao Salmo 23, o vale da sombra da morte e a didática da graça de Deus. No domingo passado, o seminarista Hendrick pregou sobre Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. E o nosso desejo, meu irmão, minha irmã, de fato, era trazer uma palavra de conforto, um encorajamento aos irmãos diante dos vales sombrios que nós vamos enfrentar durante a nossa vida, durante toda a nossa caminhada. O vale, ele tem uma conotação de sofrimento, de adversidade, lutas, né? E até mesmo consequência de erros que nós cometemos, coisas que podem acontecer conosco. Mas hoje, através dessa mensagem, eu quero mostrar também aos irmãos, o Pai, o nosso Deus vai mostrar que o vale, ele também pode ser um lugar de vitória. O vale pode ser um lugar onde Deus também nos dá as suas bênçãos. Então eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. E deixa lá que nós vamos trabalhar aí neste livro, nós vamos pular alguns versos. A leitura ela seria muito longa se nós fizéssemos agora. Então nós vamos fazer ela no decorrer da nossa mensagem, da nossa reflexão. Tá bom? Segundo livro das Crônicas, o capítulo é 20. E ali você me aguarda no capítulo 20, nós vamos meditando nele. Esse é um fato, a história de Segundo Crônicas, é um fato ocorrido no reinado de um rei chamado Josafá. Josafá era filho de Asa. Josafá ele foi um rei, assim como outros reis de Judá, que andaram nos caminhos de Deus. Eles trabalharam contra, tentaram dizimar toda a idolatria, né? Todos os locais de adoração a ídolos em Judá, que foram levantados por outros reis. Ele fez algo sensacional, Josafá. Ele enviou seus oficiais, levitas e sacerdotes por todo o Judá, toda a região de Judá, para que a palavra fosse ensinada, pregada, obedecida. Ele estabeleceu juízes na região de Judá também, para que tudo fosse cumprido de acordo com a palavra de Deus. Sem dúvida, Josafá tinha muito temor a Deus. Ele cometeu uma falha, fazendo uma aliança com o rei de Israel, Acabe, mas eu não vou entrar nesses méritos agora, porque a intenção nossa é meditar sobre o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. E eu posso até dizer para vocês, eu acredito que o reinado de Josafá foi uma época de ouro no reino de Judá, porque foi uma época de restauração, da adoração a Deus, né, do zelo a Deus, do fim da idolatria.
E sem dúvida Deus abençoou muito aquele povo, o povo de Judá no governo de Josafá. Por quê? Porque Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, ele temia Deus. Josafá amava a Deus e andou nos caminhos do Senhor com temor. No entanto, sempre tem, né, essa palavra. No entanto, houve um momento na vida do povo de Judá, no reinado de Josafá, em que essa paz e essa segurança, elas foram abaladas. Elas foram sacudidas, eles estavam desfrutando de momentos de paz, né, com as bênçãos de Deus, de alegria por estar voltando à palavra, às leis de Deus, mas houve um momento em que eles foram surpreendidos de uma forma negativa, né, por um revés nesse período bom que eles estavam vivendo. Então, eu peço para você acompanhar comigo a leitura somente dos versos 1 e 2 do capítulo 20, tá? Do nosso texto de 2 Crônicas. Somente os versos 1 e 2. Eu vou estar fazendo a leitura na nova tradução, nova linguagem de hoje, tá bom? Algum tempo depois, verso 1. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de En-Gedi, que fica ali perto do Mar Morto. Olha só, praticamente 3 povos aqui se juntaram para conquistar Judá. 3 povos. E eles já estavam em território judeu, eles já tinham invadido o território judeu e eles já estavam a caminho de Jerusalém. E é importante lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, que um pouco diferente de hoje, naquela época lá, os reinos eram conquistadores. Então, não existia diplomacia. Eles chegavam, invadiam, saqueavam todas as riquezas, roubavam tudo, toda espécie de bens materiais desses povos, destruíam as casas, destruíam os muros, matavam as mulheres, as crianças, além dos homens, principalmente as mulheres grávidas. Era assim algo terrível, terrível, né? E eu também não duvido que era intuito desse povo aqui, desses 3 povos, Moabitas, Amonitas e Meunitas, que invadiram Judá, eu desconfio muito que eles também tinham o intuito de chegar a Jerusalém para saquear o templo, porque o templo tinha muitos tesouros, tinha muito ouro, tinha muito cobre, né? O cobre naquela época, quando o templo foi construído por Salomão, o cobre ele tinha um valor, valia até mais que a prata, né? Então eu não tenho dúvidas que eles queriam também destruir ali, saquear o templo de Jerusalém. E eu quero aqui, nesse momento, num primeiro momento para a nossa reflexão, eu quero conversar com vocês sobre quando nós desfrutamos de momentos de prosperidade e segurança. A nossa vida, ela passa por momentos de lutas, né? E em algum momento nós temos também aquela circunstância de paz, de segurança, né? E quando isso acontece, quando nós estamos vivendo, desfrutando de momentos de prosperidade, de bênçãos, né? Dizemos equivocadamente, né, que estamos sendo abençoados, mais abençoados, nós temos uma sensação equivocada de que essas coisas boas estão acontecendo em nossas vidas porque Deus resolveu olhar para nós, porque Deus agora está mais próximo de nós. E até uma sensação equivocada de que nós estamos agora blindados, né? Não, agora Deus resolveu nos abençoar, Deus agora estendeu a sua mão sobre nós, né? Agora sim,
é o tempo da bênção, né? E quando subitamente, de uma forma súbita, alguma coisa dá errado, quando as coisas fogem ao nosso controle, saem do eixo, né? Fogem ao nosso controle, nós tendemos a ter algumas reações. Num primeiro momento, eu acredito que um cristão maduro na fé, um cristão que está andando com o Senhor de oração, que tem uma vida devocional, que está revestido do Espírito Santo, portanto, é humilde. Num primeiro momento, essa pessoa, ela começa a avaliar se ela errou em algum momento. Puxa vida, estava indo tudo tão bem, de repente agora acontece uma adversidade, aconteceu uma coisa que nós não esperávamos. Onde será que eu errei? Será que eu errei alguma coisa? Será que eu não comecei bem? Será que eu errei no decorrer? Será que eu vou terminar mal? Nós tendemos a pensar dessa forma. Uma segunda forma de reagir a essas circunstâncias ruins, súbitas, que interferem no momento de paz em nossas vidas, é a sensação de retaliação divina. Puxa vida, será que Deus está nos castigando porque eu cometi alguma coisa lá atrás? Será que eu cometi algum pecado? Eu fiz algum mal para Deus ou para alguém que Deus não gostou e agora Ele está descontando, Ele está me castigando por causa disso? Podemos pensar isso também. Mas também eu creio que muitas pessoas, elas tendem a questionar. Nós tendemos a questionar, a fazer questionamentos acompanhados de frustração. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós acreditamos que quando estamos vivendo de forma reta, íntegra, nos caminhos do Senhor, obedecendo a Deus, santidade, humildade, amor ao próximo também, de uma forma justa, nós não merecemos sofrer. Quando nós fazemos as coisas certas e vivemos para agradar a Deus, e temos isso muito forte em nosso coração, nós acreditamos que o sofrimento ele é injusto para nós. Como se sofrimento fosse sinônimo de retaliação divina, fosse sinônimo de castigo. Mas eu quero lembrar aqui aos irmãos e irmãs que estão me assistindo, o Senhor Jesus, certa vez, Ele disse para os seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33, Ele está alertando os seus discípulos e disse assim: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. O nosso Senhor Jesus já estava preparando os discípulos para as circunstâncias difíceis, para perseguições, para lutas, para injustiças. Mas Ele diz assim: tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ou seja, o nosso Mestre, o nosso Deus a quem servimos, Ele venceu o mundo e nós podemos a descansar nele, nós podemos achar abrigo nele e receber força do alto através dele. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, o pesar, a angústia, eles não são indicadores precisos de que Deus está irado ou nos castigando. Embora Ele nos corrija, Ele faz isso, Deus ele pode nos corrigir por amor, Ele nos repreende sim por amor, Ele permite que às vezes nós possamos tropeçar e cair, tudo isso um ato de amor para nos corrigir, para nos repreender, para nos trazer para mais perto dele. Mas embora ele haja dessa forma também, eu não acredito que ele retribua as nossas falhas com pecados, as nossas falhas e pecados com castigos. Porque se assim for, meu irmão, minha irmã, se assim fosse, nós estaríamos todos mortos, destruídos, sem esperança alguma.
Se o nosso Deus fosse olhar todos os dias para as nossas falhas, deslizes, nós estaríamos perdidas. Aí entra a palavra graça, a misericórdia, né? E nesse momento eu quero muito que você entenda que nenhuma pessoa nesse mundo, nenhum cristão está blindado. Existem até aquelas pessoas que procuram a pais de santo, procuram terreiros para fazer o fechamento de corpo, né? Mas aquilo não passa de engodo do inimigo, né? Porque o inimigo ele aprisiona as pessoas, né? O inimigo ele é mentiroso. Então ninguém está blindado de sofrer angústias, né? Nós não estamos blindados de enfrentar enfermidades, nós não estamos blindados de sofrer uma queda, quebrar um braço, quebrar uma perna, nós não estamos blindados, livres de ter que precisar de uma cirurgia, né? De repente precisarmos de um socorro, né? Chamar um SAMU, chamar um bombeiro, né? Nós não queremos isso, mas nós não estamos blindados de termos o nosso carro roubado, de sermos tratados com falta de educação, né? Nós não estamos blindados de sermos lesados, de sermos injustiçados. Então, a questão que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão, que eu entendo que o Espírito Santo está querendo nos comunicar, é como nós podemos agir nessas circunstâncias. Da paz, alegria, da prosperidade para o vale, para a queda, para a luta, para a angústia, para a tristeza, para a dor, para o revés. Como nós vamos reagir diante dessas circunstâncias? Como nós vamos receber essas circunstâncias, sabendo que Deus, Ele sabe de tudo o que acontece em nossas vidas? E é isso que eu entendo que o Espírito Santo está querendo nos dizer. Como é que Josafá, ele recebeu essa notícia? Como ele reagiu quando os servos dele disseram: olha, Josafá, invadiram Judá e eles vão acabar com tudo, porque o exército deles é muito maior do que o nosso. Acompanhe comigo agora a leitura do texto, novamente, nos versos 3 e 4. Vamos ver como Josafá reagiu. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Agora vamos pular. Olhem o verso 8, a partir do verso 8 agora. O verso 8 já é a oração de Josafá, do rei Josafá, diante do povo e também do templo. E ele ora assim, verso 8: o teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, doenças, falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Vamos seguindo, verso 10. Agora, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir a terra desses povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Verso 12. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro.
Olha só, Josafá, ele era um rei, ele tinha guardas, ele tinha cidades fortificadas em toda Judá, ele tinha o seu exército, mas o número daqueles que avançavam eram enormes, eram 3 povos contra 1, era uma coisa, vou usar um termo até mundano, né? Era ignorante, né? A diferença da quantidade de um exército para com o exército de Judá. Mas pensem comigo, vamos pensar um pouco. O rei Josafá, ele era um líder, ele era um rei. E como um rei, e como um líder, ele tinha que demonstrar coragem diante do povo. Não era isso? Não é assim que nós pensamos? Ele tinha que demonstrar, olha, estão invadindo, o exército que está nos invadindo é muito grande, mas vamos ter coragem, vamos lutar, está tudo sob controle. Não é assim que nós agimos muitas vezes para com a nossa igreja, para com os nossos filhos e esposas, quando estamos passando por uma adversidade? E quem sabe Josafá, ele poderia também pegar o seu exército pequeno de Judá e partir para a guerra. Afinal, Deus era com ele, Deus estava abençoando ele. Ele poderia partir para o tudo ou nada, num ato de coragem, vamos para a guerra. Deus está conosco, vamos guerrear. Mas irmão, irmã, vamos ouvir o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós? Vamos ouvir cada orientação do Espírito Santo nesse texto, para que sob a direção dele, do Espírito Santo, nós possamos tomar as decisões certas, para estarmos sempre debaixo dos propósitos de Deus em Cristo Jesus para nós, para cada um de nós, para a nossa família e também para a igreja. Olha só, eu acho que você vai concordar comigo. A nossa tendência é acreditar que tomar uma decisão proativa é sempre o melhor caminho. O mundo que vivemos, ele prega isso, ele mostra isso. A sociedade capitalista, né? Ela é dessa forma, ela age dessa forma, proatividade, busca, né? Tomada de posição, decisões. Não podemos permitir que as coisas piorem, que as coisas fiquem complicadas. Não tenho nada contra o capitalismo, só estou mostrando uma faceta do mundo que nós vivemos. E de fato, irmãos, para andarmos com Deus, eu preciso dizer isso para você, nós temos que ser proativos. Temos que estar dispostos, porque Deus é dinâmico. Deus, ele é sempre dinâmico. O Senhor está operando nesse mundo. O Senhor Jesus, ele está operando hoje, em todos os lugares do mundo. O Senhor Jesus está operando a todo instante, ele não está parado. Se vocês lembrarem de Mateus, no capítulo 8, no verso 20, o Senhor Jesus, ele disse, as raposas têm os seus covis, as suas covas, né? Os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. O Senhor Jesus, ele não estava falando somente com relação àquele momento dele, mas ele estava mostrando aqui uma essência do reino dele. Eu não tenho descanso, eu estou agindo a todo momento, e ele continua assim. E nós que queremos caminhar com ele, precisamos entender isso. No entanto, prestem bem atenção. A proatividade sem sabedoria pode se tornar uma armadilha. Proatividade sem sabedoria pode se tornar um caminho sem volta. Notem que no texto o rei Josafá, ele está assustado, ele mostra isso. Ele está com medo. E a sua primeira reação proativa foi buscar a Deus pedindo socorro. Vocês percebem como os valores e a essência do reino ela é diferente do mundo? Ele não agiu com a sua própria força e sabedoria. Ele foi buscar socorro em Deus. Essa foi a reação proativa dele.
O temor e a confiança que o rei Josafá tinha em Deus eram tão vivos. O temor que ele tinha era tão verdadeiro, a confiança que ele tinha era tão viva em Deus, que ele conclama todo o povo de Judá para comparecer em Jerusalém, diante do templo, para buscar a Deus. E em sua oração, diante do povo, ele diz algumas coisas que eu quero aqui destacar para você. Você que de repente pode achar que não deve demonstrar sinais de fraqueza, que tem que ser forte a todo instante. Olha só, no primeiro momento o rei Josafá diz assim: não temos força. Depois o rei Josafá diz assim: não sabemos o que fazer. Tudo isso em sua oração diante do povo. E em terceiro lugar ele diz: olhamos para ti, Senhor, e pedimos socorro. Irmãos, vamos continuar a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje. Nós precisamos desenvolver a nossa confiança na guarida de Deus e pararmos de tomar atitudes equivocadas e precipitadas. Agir precipitadamente e alicerçados em nossa própria sabedoria, em nosso próprio conhecimento ou habilidades naturais, são coisas que nós precisamos aprender a deixar de lado para confiarmos na direção e na guarda de Deus. Não é assim que se caminha com Deus. Não é alicerçado em nosso conhecimento, em nossa força, em nossas habilidades. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos e às pessoas que estavam junto com eles em Jerusalém: olha, não saiam daqui sem que antes venha a promessa. Não saiam de Jerusalém sem antes descer sobre vocês o Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo no livro de Atos pregava, anunciava a palavra com intrepidez, mas a igreja estava cheia do Espírito Santo. Quando Ananias ora, impondo a mão sobre Saulo, o nosso apóstolo Paulo, Ananias ora para que Paulo recobrasse a sua visão e também ficasse cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, as nossas habilidades naturais não são suficientes para andarmos nos caminhos de Deus. Para andarmos com Deus, nós precisamos buscar a sua força, a sua ajuda. Nós precisamos aprender a pedir socorro. Por isso, muitas vezes, Ele nos leva para o vale. Para aprendermos no vale, quando as coisas não estão sob o nosso controle, a clamar e entender que nós dependemos somente dEle. Vamos então fazer agora uma leitura de outro trecho, outra parte do texto de segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Acompanhe comigo agora do verso 14. Nós vamos do verso 14 até o verso 18, tá? De repente, o rei Josafá estava orando, né? Junto com o povo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse ao povo: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor diz agora. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar.
fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, não fiquem com medo. Marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, Ele responde. Quando nós recorremos a Ele, Ele se manifesta, Ele age. Um dos grandes desafios do cristão em toda a história da igreja é depender de Deus. Parece engraçado até dizer isso, se não fosse trágico, mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a consultar a Deus. E sabe por que é um desafio? Porque nós não gostamos de fazer isso, porque para muitos isso é um sinal de fraqueza. Muitos sentem que precisam tomar uma atitude para que as pessoas não vejam fraqueza. Sentem que precisam fazer alguma coisa e esquecem de buscar a Deus. E esquecem que nós fazemos parte de um reino sobrenatural. Estamos falando aqui de um rei e de todo um povo que clamaram ao Senhor com jejum. O ser humano, por natureza, não gosta de demonstrar suas fraquezas. Nós somos assim. Por isso nós agimos precipitadamente, por isso nós erramos, por isso nós causamos destruições, por isso nós machucamos as pessoas, por isso nós prejudicamos as pessoas e prejudicamos a nós mesmos. Quando nós buscamos a Deus do jeito que o povo estava buscando, junto com o rei, de todo o nosso coração, irmãos, eu não estou falando aqui somente de quantidade de palavras nas orações, ou de tempo, da quantidade do tempo que você ora, que nós oramos, mas, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser acompanhada de um tremor dentro de nós, de uma certa angústia da alma, como se nós estivéssemos clamando com todas as nossas forças. É assim que ora a Deus, é assim que busca a Deus, com temor, com o nosso coração contrito, quebrantado, sentindo-nos pequenos, com a nossa alma se angustiando dentro de nós. É assim que o Senhor nos ouve e nos socorre. Servir ao Senhor Jesus Cristo, caminhar com Deus, ser dirigidos pelo Espírito Santo, é um estilo de vida totalmente diferente do padrão humano, do padrão desse mundo. A igreja e os cristãos estão debaixo da força soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Nós somos desafiados a depositar toda a nossa confiança e segurança em Deus. E isso implica em crer nos impossíveis. Isso implica em buscar água no deserto. Isso implica em encontrar a Deus no vale escuro da guerra, dos ossos secos. Nós não podemos esquecer que os caminhos de Deus transtornam a mente humana. A mente mundana. Mundana é aquele que não é cristão. É aquele que não compreende os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus transtornam
a alma e a mente dessas pessoas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, família, jovem, adolescente, não tenha medo de caminhar com Deus. Não tenha medo, não desista, não volte atrás. Ainda que você e eu não saibamos para onde Ele vai nos levar, e caminhar com Deus é exatamente isso. As nossas incertezas e os nossos medos, eles são todos esfarelados quando Deus se manifesta em nossas vidas e diz assim: não, vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês. Eu, o Senhor, vou salvar vocês. Eu estarei com vocês, eu estou com vocês. Prestem bem atenção. Muitas vezes, não poucas vezes, nos machucamos. Você pode estar machucado, machucada. Nos cansamos, nos frustramos, nos desgastamos, porque achamos que estamos ajudando a Deus. Deus precisa de mim. Deus precisa da minha ajuda. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender de uma vez por todas, compreender que é Ele quem nos ajuda e não nós ajudamos Ele. Não é o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. Por isso, caminhando para o final da nossa meditação, aprendamos todos juntos como cristãos, assim como o rei Josafá e todo o povo de Judá, aprendamos a chorar nos braços de Deus. Aprendamos a pedir socorro, a dizer: sou fraco. A dizer a Deus: eu não sei o que fazer. A dizer a Deus: olha, Senhor, está além das minhas forças. Então, veremos a mão de Deus agir e nos abençoar. E para o fim de nossa meditação, eu quero fazer a leitura final dos versos 21 ao verso 26. Diz assim: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou uma confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí, Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento do inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tantas coisas para pegar que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no Vale da Bênção de Beracá e louvaram ao Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale da Bênção até hoje. Deus conduziu o seu povo até o vale para mostrar ao povo de Judá que o Senhor estava com eles. O Senhor lutava por eles, o Senhor venceu por eles. E o que eles fizeram? Eles cantavam. Enquanto eles louvaram e adoraram a Deus, os povos, exércitos inimigos foram todos confundidos e eles mesmos se destruíram. O Senhor, nosso Deus, conduziu o seu povo para um vale, onde a luta seria sangrenta e Judá, juntamente com Josafá, seriam destruídos.
Mas foi nesse lugar, que seria o vale da derrota, o fim de Judá, que Deus mostrou que lutava em favor do seu povo. O vale da guerra, o vale da luta, o vale do medo, se tornou em vale da bênção. Meu irmão e minha irmã, vamos ouvir, mais uma vez eu peço, a voz de Deus. Ele está mostrando para mim e para você hoje que nós somos frágeis, que nós somos passageiros. Nós nos abatemos ao menor sinal de que as coisas não andam bem. O Senhor nos fez frágeis para que pudéssemos depositar a nossa confiança somente nele. Em nossa fragilidade, nós buscamos o caminho certo, o abrigo de Deus, que é o nosso socorro bem presente. Para quê? Sabe por quê? Para que nós não nos exaltemos em nossas próprias forças e habilidades e não caiamos na armadilha diabólica de achar que nós não precisamos de Deus a todo instante e podemos resolver as coisas. E assim, caindo nesse erro, sejamos devorados por Satanás. Ainda é tempo de buscar ao Senhor. Ainda é tempo de chorar. É tempo de clamar, de jejuar, de cantar, de louvar a Deus e nos santificarmos. O Senhor nos ouvirá. Ele nos acolherá, lutará por nós, porque você e eu e a igreja pertencemos a Ele. Somos povo dele e Ele é por nós. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Meu Deus, que a Tua palavra traga a vida de Cristo, traga cura, traga conforto, traga ânimo e esperança para esta família, para esse Teu filho, para esse jovem, para esse adolescente, para esse homem, para essa mulher. Senhor, fortalece-nos, o nosso coração e a nossa alma, para que possamos depender de Ti, Senhor, somente de Ti. Que nós possamos, Senhor, enfrentar as dificuldades, as quais o Senhor permite que passemos. Dependentes do Senhor, sem vergonha, Senhor, de pedir ajuda, misericórdia, sem medo e sem vergonha, Senhor, de mostrarmos as nossas fraquezas. Sem a vergonha, Senhor, de mostrar, Senhor, que somos frágeis. Que nós possamos ser totalmente dependentes de Ti e nessa dependência buscar a Ti, ó Deus, a Tua ajuda, a Tua força, a Tua graça e a Tua misericórdia com os nossos corações quebrantados e contritos, como pequenos, como frágeis, sensíveis, falhos e passageiros. Visita, Senhor, esta casa que está lutando contra uma enfermidade, contra um problema de relacionamento conjugal, problemas nos relacionamentos com os filhos e pais, desemprego. Ó meu Deus, visita agora de uma forma sobrenatural esta casa, essa família. Abençoe, Senhor, a IPI Gileade com a Tua graça, com o Teu Espírito, com a Tua misericórdia. Nós clamamos a Ti e pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro, Senhor. Visita-nos, Senhor. Seja conosco. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o amor de Deus, o nosso eterno Pai que luta por nós, as consolações, o poder, o discernimento do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua descendência e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Impressionante é o seu amor, o seu amor me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo.